Seja bem-vindo ao programa Registradores Entrevista. O nosso convidado de hoje é o desembargador Francisco Eduardo Loureiro. Formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, foi juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça. Doutor Loureiro, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite da Arispe, Dene, e é um prazer imenso para mim estar aqui hoje pela manhã, tratando com todos os telespectadores e com os oficiais de registro que nos assistem desse novo tema que é a usucapião administrativo. Perfeito. O prazer é meu. Um tema que está muito em discussão aí e que vai entrar em vigor agora em março, não é, doutor? Sem dúvida. Eu quero inicialmente esclarecer que já havia uma previsão legal, para a usucapião administrativa, mas era uma previsão legal muito limitada, muito restrita a imóveis que deveriam ser regularizados e limitados à habitação popular, em alguns programas federais. Agora não. Agora, com o novo Código de Processo Civil, que nos artigos finais mudou a Lei de Registros Públicos, acrescentou um novo artigo na Lei de Registros Públicos, nós temos essa possibilidade ampla de usucapião administrativa para toda e qualquer pessoa. Ou seja, houve uma ampliação, houve uma vulgarização dessa possibilidade de toda e qualquer pessoa requerer a usucapião administrativa. Com certeza, é uma inovação importante e trará mudanças significativas para quem quer regularizar a situação do seu imóvel, com certeza. E qual que é a principal mudança, doutor, na desjudicialização, né, com o novo processo da usucapião? De que maneira isso vai afetar a todos? Não há dúvida que há um movimento contínuo, há um movimento permanente de parcelas de atividades do Poder Judiciário serem entregues à atividade administrativa dos notários e dos registradores. Não é a primeira vez que isso acontece. Isso já aconteceu no divórcio. Hoje há a possibilidade de se fazer uma escritura de divórcio ou de separação judicial. Inventários de partilhas, há 10 anos atrás, já houve uma lei federal que permitiu inventários de partilhas extrajudiciais. Houve também, há uma década atrás, a possibilidade da retificação de registro sem intervenção de juiz e, finalmente, agora, a possibilidade ampla da usucapião sem a intervenção do judiciário. Eu diria que há uma tendência. Nós, juízes, nós somos treinados para julgar litígios. Ou seja, a nossa vida toda, nós somos treinados, estudamos, e o nosso foco é julgar litígios. Quem tem razão? Essa é a atividade, foco é a atividade primeira do Poder Judiciário. Essas outras atividades que o juiz sempre se encarregou por força de lei, que é fazer separações amigáveis, fazer divórcios amigáveis, inventários amigáveis e até mesmo ações de usucapião em que não havia divergência. Quem perdia e quem ganhava o imóvel concordavam com esse fato. Era uma atividade que eu chamaria de atípica. Não havia briga, mas exigia a intervenção do juiz e de um juiz sobrecarregado por milhares de processos litigiosos. Por isso é que, paulatinamente, o legislador vai entregando parcelas desses poderes que eram estatais de juiz aos oficiais e aos notários. É uma tendência saudável, uma tendência que o judiciário concorda, aplaude, que não há problema nenhum. Muito bem. Doutor, dando continuidade aqui, nós recebemos algumas perguntas, claro, né, sobre o tema, e a primeira é a do doutor Marcelo de Mello, ele é oficial de registro de imóveis de Araçatuba, né? Ele quer saber: é necessária a inscrição no cadastro ambiental rural com a indicação de reserva legal? O doutor Marcelo de Araçatuba tem uma preocupação, que é a preocupação de muitos registradores, ou seja, até que ponto uma usucapião administrativa vai poder pular algumas exigências legais que teria uma escritura de compra e venda ou que teria uma alienação normal desse imóvel rural. Nós temos que lembrar o seguinte: uma escritura, um negócio jurídico que transfere ou que visa transferir a propriedade de um imóvel, uma compra e venda, uma doação, uma troca de um imóvel, que são negócios normais, o dia a dia, são modos que nós chamamos modos derivados de aquisição da propriedade. Ou seja,
eu adquiro o direito daquele que me transmite. Entre o transmitente e o adquirente, há uma relação de causa e efeito. Ou seja, eu só transfiro os direitos que eu tenho. Isso é uma transferência normal, amparada em contratos. Já na uso capião, e isso é importante, isso é fundamental, a aquisição não é derivada, a aquisição é originária. Alguém que tem a posse de um imóvel, e posse de um imóvel é importante que o leigo saiba, e é claro que os oficiais de registro conhecem essa matéria de posse. A posse sobre o imóvel, ela não é um direito, ela é um fato. O que é uma posse? A posse sobre o imóvel é um comportamento. A posse é uma conduta, é um exercício. A posse é o comportamento de quem age como agiria o dono em relação àquilo que é seu. Isso é posse. Mas nem sempre o possuidor é o dono. Vamos dar um exemplo. Um morador de uma comunidade que tem uma casa humilde numa favela, numa comunidade. Ele tem a posse, mas não tem a propriedade. E por que ele tem a posse? Ele tem a posse porque ele tem uma conduta, que é agir como agiria o dono em relação àquilo que é seu. Na uso capião, a lei permite que um dia essa pessoa vá dormir como possuidor e acorde como dona. A lei vai converter a posse em propriedade pelo decurso do tempo. Isso é uso capião. Por isso, na uso capião, eu não adquiro os direitos que tinha o antigo dono. Eu adquiro contra o antigo dono. Ninguém me transmite nada. Na uso capião, o meu comportamento, que é a posse, se converte em propriedade por força da lei. Essa é a grande diferença entre comprar um imóvel a título derivado e uso capião imóvel a título originário. É por isso que, normalmente, na uso capião, como ninguém me transmite nada, eu me torno dono porque eu me comporto como dono e a lei me converte em proprietário. Normalmente, essas questões relativas à regularidade formal do imóvel não têm relevância. Nós, juízes, quando julgamos os usucapiões, normalmente dizemos, como é aquisição originária, ela entra diretamente no registro de imóveis. No entanto, e é importante ressalvar isso, ainda que a aquisição seja originária por uma usucapião, é uma posse que se converte em propriedade por força de lei. E é isso que é usucapião. É fundamental que o imóvel esteja bem descrito. Eu não posso usucapiar um imóvel que tenha mais ou menos 10 alqueires, que não esteja perfeitamente descrito. E é por isso que o memorial descritivo, que é uma peça-chave e a planta para o requerimento de usucapião administrativo, ele, sem dúvida nenhuma, ele deverá conter todos os elementos geográficos do imóvel, inclusive o georreferenciamento e, inclusive, o cadastro para fins ambientais. Hoje, eu só lembro que, por força do novo Código Florestal, a reserva legal, isso por força do novo Código Florestal, ela não é mais averbada propriamente na matrícula, mas sim nesse cadastro ambiental, que foi um cadastro criado por essa lei federal. Mas já há um precedente do Superior Tribunal de Justiça, obviamente julgando não o usucapião administrativo, porque é novo, ainda não está em vigor hoje, mas julgando os usucapiões judiciais, que nós, juízes, julgamos no dia a dia. E esse precedente do Superior Tribunal de Justiça, feito por um ministro que conhece muito a matéria, que é o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, afirmou, e é um precedente importante, que nas usucapiões especiais rurais, nas usucapiões de imóveis rurais, ainda que seja uma sentença judicial, deve haver sim esse cadastramento da reserva legal no cadastro próprio ambiental. Se vale para uma sentença judicial, vale com maior dose de razão para uma usucapião na esfera administrativa que não passa pelo juiz, mas é feita diretamente perante o oficial do registro de imóveis. Sim, o oficial do registro de imóveis deverá cuidar, deverá observar a questão do cadastramento. A resposta é positiva ao nosso colega oficial de Marília, não é? Doutor Marcelo, não é? Perfeito. Perfeito, doutor. A próxima pergunta vem do doutor Gercé Rodrigues. Ele é oficial do 2º Registro de Imóveis de São Paulo, tá?
Ele gravou a pergunta, então a gente vai ouvir agora a pergunta do Dr. Gersé. Uma vez prenotado o pedido da usucapião, acompanhado da documentação respectiva, quais serão seus efeitos? Impedirá outros atos? Se ocorrer a apresentação de outros títulos? A prenotação será suspensa? O Dr. Gersé é um oficial antigo, meu conhecido, admiro muito, grande estudioso dessa matéria. E o que ele pergunta é quais são os efeitos dessa usucapião administrativa num princípio que é fundamental para a atividade registrária, que é o princípio da prioridade. E esse princípio da prioridade, que é um princípio que para o leigo parece um grande mistério, mas que para os oficiais de registro e para aqueles que trabalham com a matéria é um princípio básico, fundamental, diz que os títulos, quando entram no registro de imóveis, eles se preordenam numa certa ordem. Uhum. E essa ordem que preordena o ingresso do título no registro de imóveis, essa ordem é uma ordem que vai garantir a prioridade, vai garantir a preferência de que quem apresentou, quem protocolou, quem prenotou o seu título primeiro, terá a prerrogativa de obter o direito sobre a coisa. O exemplo que nós damos de princípio da prioridade é a hipótese de um falsário, de um sujeito desonesto, vender o seu imóvel 2 vezes em tabelionatos diferentes. Ele vai ao primeiro tabelionato aqui da capital, vende o imóvel ao DENI, e no dia seguinte vai ao segundo tabelionato aqui da capital e vende o mesmo imóvel a mim, a Loureiro. E nós dois, ambos, com as nossas escrituras de compra e venda, e ele, obviamente, malandro, já fugiu com o preço que recebeu, nós vamos ao oficial Gersé e queremos protocolar os nossos títulos. A pergunta é, quem terá prioridade na aquisição da propriedade? E a resposta é, quem protocolar primeiro seu título e obtiver a prenotação, a prioridade no registro. O que o oficial Gersé nos pergunta é, e esse pedido de usucapião administrativo, ele também provoca efeitos no princípio da prioridade? Eu respondo com toda certeza, sim. Ou seja, o pedido, e isso a própria lei, o artigo 216-A, é expresso, ele ao ingressar no oficial do registro de imóvel, ele é prenotado. E como ele é prenotado, e a usucapião é um modo originário de aquisição da propriedade, portanto, em tese, vai atribuir propriedade ao usucapiente, ele vai provocar a paralisação, a princípio, de todo e qualquer ato subsequente que ingresse no registro de imóveis. Isso porque todo e qualquer ato subsequente que ingresse no registro de imóveis, a princípio, será contraditório com a propriedade que o nosso usucapiente pretende transferir, pretende declarar em seu nome. Eu dou um exemplo. Digamos que eu hoje protocole no segundo oficial do registro de imóveis da capital, que é o oficial Gersé, um pedido de usucapião de um imóvel. Mas que hoje à tarde ou amanhã, portanto, subsequente, depois do meu título, entre uma ordem de penhora deste mesmo imóvel. Um juiz determinou a penhora desse mesmo imóvel, ou arresto desse mesmo imóvel, ou a indisponibilidade desse mesmo imóvel. Deve o oficial fazer o registro da penhora ou a averbação da penhora independentemente da usucapião? A resposta é não. E não, porque a usucapião é modo originário de aquisição da propriedade. Portanto, se eu usucapiar o imóvel, como ele estará em meu nome, será declarado em meu nome, ele já não estará mais em nome do devedor, que é o antigo proprietário. Logo, a usucapião tem esse efeito de paralisar a princípio, todo e qualquer registro pendente posterior que ingresse no registro de imóveis. Ele, obviamente, ele é suspenso e ganha uma fila própria de prioridade. Se a minha usucapião for negada, for indeferida pelo oficial do registro de imóveis, o que pode acontecer, e a meu ver será relativamente frequente, que o oficial, ao final desse procedimento administrativo, entenda que não é caso de usucapião, aí sim, essa fila de prioridades vai andar e a penhora que está em segundo lugar ganhará o primeiro lugar e assim seguirá. Mas a usucapião, a princípio, é contraditória com todo e qualquer título que apareça posteriormente no registro de imóveis, salvo se houver exceções muito pontuais. É diferente, isso é importante lembrar, do que ocorre com a retificação administrativa do registro. Na retificação administrativa do registro, que não é novidade para nenhum oficial,
eu não transfiro a propriedade do imóvel. E como eu não transfiro a propriedade do imóvel, eu só conserto a descrição do imóvel. É uma retificação de registro. A princípio, na retificação de registro, não há contradição. Que enquanto perdura um processo de retificação administrativa, que já entre no registro e possa ter acesso ao registro uma penhora daquele imóvel, a venda daquele imóvel. Não há, a princípio, antinomia. Na usucapião, não. Na usucapião, alguém vai ganhar propriedade, alguém vai perder propriedade. E, portanto, todos os demais atos ficam paralisados, aguardando o desfecho da usucapião administrativa. Eu lembro que o prazo, a princípio, da prenotação é um prazo de 30 dias. Depois de 30 dias, cai a prenotação e cai a preferência. Mas a própria lei, o artigo 216-A, que é o artigo que nós estamos estudando hoje, ele já prevê a hipótese, e será comum, da usucapião administrativa perdurar mais de 30 dias até que ela seja qualificada e seja admitida pelo oficial do registro. Deve ser publicado o edital, deve eventualmente ser notificados os proprietários do imóvel e eventuais confrontantes. Há uma série de providências que o oficial vai ter que tomar. E eu acredito que muitas vezes essas providências durem mais do que 30 dias. Nesse caso, a prorrogação, a prenotação e a preferência irá também se prolongar ao longo do tempo. É normal, é comum e é o que está na lei. Tá legal. Bom, doutor, agora a nossa próxima pergunta vem do Luiz Carlos Santos. Ele é escrevente do 9º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo e ele quer saber o seguinte: o imóvel que esteja instituído como bem de família, ele poderá ser usucapido por terceiros? A pergunta é bem interessante, Luiz. E, a meu ver, a resposta é positiva, sim. A pergunta é: que tipo de imóvel eu posso usucapir? Ou, ao contrário, qual imóvel eu não posso usucapir? A princípio, todo e qualquer imóvel é usucapível, desde que ele seja particular. Os imóveis que eu não posso usucapir são aqueles que estão na lei, os imóveis públicos. Os imóveis públicos não são passíveis de usucapião. Quais imóveis públicos? Todos. Os imóveis que sejam da União, do Estado, do município, ou das próprias autarquias e fundações públicas. Esses não podem ser usucapidos. A princípio, todos os demais imóveis que pertençam a particulares ou mesmo a empresas públicas ou sociedades de economia mista, a princípio são passíveis de usucapião. O que espanta o Luiz mas esse imóvel que é um bem de família, ele não pode ser vendido. Quem institui um bem de família sobre imóvel, a consequência legal é que esse imóvel fica salvo de penhoras e fica também proibido de alienação. Ele não pode ser alienado pelo proprietário. Ele mesmo grava esse imóvel, de certa forma ele protege esse imóvel com uma inalienabilidade. A pergunta é: mas se eu não posso vender, eu posso perdê-lo por usucapião? A resposta é: pode. Pode, por uma simples e boa razão. Eu não posso alienar. O usucapião não é alienação. Na usucapião, eu adquiro contra alguém e não de alguém. Por isso, embora esse imóvel não seja alienável, ele é passível de prescrição aquisitiva. Ele é usucapível. Há precedentes dos tribunais em usucapiões judiciais. É claro que não há precedentes dos usucapiões extrajudiciais. Mas se isso vale para os usucapiões que nós juízes julgamos, vale também para o usucapião a ser requerida diretamente ao oficial do registro de imóveis. Esses bens que normalmente não podem ser vendidos, o bem de família, o bem gravado com cláusula de inalienabilidade, nós sabemos que eu posso colocar uma cláusula de inalienabilidade em testamento ou em doação. O donatário ou o herdeiro não poderão alienar aquele imóvel durante a vida deles ou pelo tempo que o instituidor colocar. Eles podem ser usucapidos? A resposta é: podem. Eles não podem ser alienados. Mas, mais uma vez, eu lembro que na usucapião eu não adquiro de alguém, eu adquiro contra alguém. Por isso, eles podem sim e serão usucapidos. O que o oficial deve tomar cuidado, e isso vai acontecer, é que a usucapião administrativa não seja usada como uma fraude por alguém que tem um imóvel gravado com esse tipo de cláusula, queira vender e não pode. Ele fala: eu não posso vender porque a lei proíbe.
E ele então descobre o ovo de Colombo, fala, eu não posso vender, mas se eu fizer um contrato de gaveta de compra e venda e o comprador requerer a uso capião e eu concordar com a uso capião, o efeito será o mesmo. É claro que essa operação é uma operação fraudulenta. E se o oficial de registro constatar que é isso que está ocorrendo, ele deve negar o registro dizendo que a uso capião é uma uso capião simulada. Ele chama de uso capião, o que na verdade é uma compra e venda disfarçada. Isso pode acontecer? Pode. Acontece em juízo, perante nós, juiz, no dia a dia. Acontece. Volta e meia, vocês pensam, isso aqui é uma falsa uso capião. Ele comprou e não quer pagar o imposto, ele comprou e não podia ter comprado, e está requerendo a uso capião para contornar um obstáculo legal. O que acontece conosco e nós negamos, irá acontecer com os oficiais, e eles devem negar também, desde que constatem que isso ocorre. É preciso precaução, então, na hora de receber. Absoluto cuidado. Quando se mexe com esse tipo de situação, deve-se ter absoluto cuidado. Os oficiais sempre tiveram, de algum modo, uma situação algo confortável, porque eles sempre trabalham, o oficial de registro de imóveis trabalha com títulos, com escrituras, com contratos, com ordens judiciais. Então, há um conforto de trabalhar com direitos que são levados ao registro. Aqui no capião, e essa é a grande novidade, os oficiais terão que conviver. Eles não trabalham com direitos, trabalham com fatos. Eles vão ter que pegar um comportamento, que é um comportamento, uma conduta de alguém, e falar, esta conduta se converte ou não em propriedade. E isso vai trazer uma série de dificuldades. Eu diria que os oficiais de registro de imóveis terão que estudar muito uma matéria que eles nunca tiveram grande interesse porque não precisavam, que é a posse. Uhum. O que é posse? Quando essa posse gera uso capião? Quando não gera uso capião? É uma matéria nova para os oficiais. Isso vai ser estudado. Vai ser um período muito diferente os próximos anos com o uso capião administrativo. Bom, muito obrigado, doutor. Estamos finalizando a primeira parte do Registradores Entrevista. Ao meu lado, o doutor Francisco Eduardo Loureiro, que voltará a falar na segunda parte do programa para responder dúvidas e questões enviadas pelos internautas sobre uso capião administrativa. Até já! Voltamos com Registradores Entrevista e hoje recebemos em nosso programa o desembargador Dr. Francisco Eduardo Loureiro, que está tirando nossas dúvidas sobre uso capião administrativa e o novo Código de Processo Civil. Bom, doutor, a pergunta é a seguinte: deverão ser inseridas na matrícula descerrada para o imóvel uso capiendo menção às edificações existentes sem a apresentação da documentação urbanística que comprove a regularidade da edificação perante a municipalidade? Como fica a necessidade de apresentação de certidão previdenciária? A pergunta é muito boa, interessante e difícil. Isso porque a uso capião nós acabamos de ver no bloco anterior que nada mais é do que uma posse, um comportamento
que a lei converte em propriedade pelo decurso do tempo. A pergunta que se faz é: a posse que eu exerço é só sobre o terreno ou sobre a construção que existe sobre o terreno, uma casa, um edifício ou qualquer outra construção? Essas construções, tecnicamente, pelo Código Civil, não pelo Código de Processo, mas pelo Código Civil, elas são chamadas de accessões. Accessões nada mais são do que bens que aderem ao solo, construções ou plantações, e não podem dali ser retirados. A accessão é um modo de aquisição da propriedade imóvel. A regrinha é: o dono do solo, o dono do terreno, automaticamente fica dono de tudo aquilo que for construído ou plantado sobre ele, o que é natural. Eu sou dono do chão e fico dono também daquilo que existe sobre o chão e que não pode ser retirado. Por isso, a meu ver, do mesmo modo que a usucapião é a posse que se converte em propriedade pelo decurso do tempo sobre o solo, também é a posse que se converte em propriedade pelo decurso do tempo sobre as construções existentes sobre o solo. O que o Dr. Nalini pergunta, e a preocupação dele, é a seguinte: lá no registro de imóveis existe um terreno vazio que vai ser usucapido. Mas quando o autor do pedido de usucapião vai ao oficial do registro dizendo: me declare dono desse imóvel, ele não usucape só o terreno vazio. Ele fala: olha, sobre o terreno tem um prédio de 3 andares com 500 metros de área construída, e etc, etc, etc. A pergunta dele é: e a regularidade dessa edificação? O habites da prefeitura, ele recolheu as contribuições previdenciárias? Eu, oficial, posso dizer: dou ao usucapião do terreno, mas não da edificação. A edificação você vai averbar no registro, pagando o INSS e aprovando previamente a edificação na prefeitura. É isso que ele indaga. A meu ver, a resposta é: eu tenho usucapião do terreno e da construção. Por isso, se eu tiver uma construção feita sobre o terreno e essa construção tiver o tempo exigido por lei e a posse, ela deve ingressar no registro de imóveis independentemente de sua aprovação pela prefeitura e independentemente do recolhimento da contribuição previdenciária. A pergunta que fica é: mas não vai coçar a mão, não vai dar vontade de alguém que construiu um belo imóvel requerer um usucapião para não pagar as taxas e não conseguir o habite-se? Ou seja, usar o usucapião para fraudar uma lei. Se ocorrer isso e o oficial constatar essa fraude, aí sim, ele deve negar ao usucapião porque frauda a lei. Mas a fraude não é a regra, a fraude é a exceção e só vai poder ser negada pelo oficial do registro se ele tiver elementos concretos que indiquem que aquele requerimento é fraudulento. Caso contrário, ele usucape o terreno e as construções existentes sobre ele, ainda que elas não constem ou não constavam do registro anterior. Essa é a minha opinião. No tribunal, nós já julgamos essa matéria. Eu mesmo já julguei casos similares. O Tribunal de São Paulo tem 4 ou 5 julgamentos nesse sentido. Me parece que se nós, juízes, julgamos assim, os oficiais devem seguir o mesmo rumo. A usucapião é a mesma. O que muda, sai o juiz, entra o oficial. Mas a situação jurídica não muda. Não muda. Perfeito. A pergunta seguinte, ainda do Dr. Nalini, ele diz o seguinte: em quais hipóteses as certidões positivas dos distribuidores cíveis obstarão a usucapião? A pergunta é muito boa, porque realmente o artigo 216, que foi o artigo que foi criado pelo novo Código de Processo Civil, acrescentou mais um artigo à Lei de Registros Públicos, diz que quem requerer a usucapião perante o oficial deverá apresentar certidões negativas. E a pergunta dele é: quais certidões negativas ou quais certidões positivas impedem a usucapião? Qualquer certidão? A resposta é não. Só as certidões que interferirem diretamente sobre o imóvel. É claro que se alguém tiver uma execução, um título qualquer, tiver uma dívida cobrada por um banco, uma busca e apreensão de um veículo, isso não tem nenhuma relação com a posse que ele tem sobre aquele imóvel. Algumas ações, no entanto, que podem aparecer nas certidões, essas podem interferir diretamente na usucapião.
Essas que têm interferência direta na usucapião é que a existência delas pode impedir a usucapião e levar o oficial a indeferir o pedido. Quais? Basicamente, as ações que tiverem por objeto a retomada do imóvel usucapiendo. Exemplo, uma ação possessória, em que o antigo dono, o antigo possuidor, peça àquele que tem a posse atual do imóvel que desocupe o terreno. Essa ação, a citação dessa ação, interrompe o prazo da usucapião ou quebra o que nós chamamos de posse pacífica. Eu só tenho usucapião quando a minha posse é pacífica. O que é uma posse pacífica? Para os termos da lei, para os termos jurídicos, a posse pacífica é aquela posse que não teve uma contestação eficiente por quem vai perder o imóvel por usucapião. E qual contestação eficiente é essa? Basta que eu vá lá e xingue o sujeito, brigue com ele? Não. Isso é barraco, escândalo, isso não leva a nada. A contestação eficiente é ajuizar uma ação para tirar o invasor do meu imóvel. Esta ação, que pode ser uma ação reivindicatória, uma ação possessória, que tenha por objeto aquele imóvel a ser usucapido, essa sim pode ser uma causa impediente para o usucapião. O oficial vai ter que verificar que tipo de ação é, qual é o objeto dela e se ela interfere no pedido de usucapião. Para isso ele tem que conhecer posse. O que é posse pacífica, o que é posse contínua, as qualidades da posse ele vai ter que conhecer para saber se a ação interfere ou não com o usucapião. Bom, vamos agora com a pergunta do Dr. Fábio Costa. Ele é oficial de registro de imóveis de Pilar do Sul, São Paulo, e ele mandou um áudio para a gente. Nós também vamos ouvir o áudio do Dr. Fábio. Claro. Oi, bom dia. Eu tenho duas perguntinhas para o Dr. Loureiro. A primeira é se ele entende que a assinatura de herdeiros ou inventariante ou qualquer outro representante do espólio supre a concordância do titular de domínio exigida para o deferimento da usucapião. E a outra é se pode o oficial indeferir o pedido de usucapião se ele constatar que o procedimento está sendo feito para burlar o recolhimento de impostos ou principalmente utilizado para pular registros, o que é muito comum no interior, que as pessoas deixam muitos atos para serem praticados e aí, para economizar, podem tentar usar isso daí. Obrigado, Fábio, de Pilar do Sul. Bom, obrigado, Fábio, pela pergunta. E quanto à primeira pergunta, que é quem deve ser citado ou quem deve ser intimado na usucapião administrativo, o que ele pergunta é se aquele em cujo nome está o imóvel, portanto vai perder o imóvel por usucapião, ou um confrontante tiver falecido, o que será muito comum, a pessoa já morreu, quem deve ser chamado no lugar dele? Todos os herdeiros? Alguns dos herdeiros? Ou o inventariante, que é a pessoa que representa o espólio? A meu ver, todos os herdeiros. E por que todos os herdeiros? Simples. A usucapião, vamos lembrar de novo, ela não é só um prêmio para o possuidor. O possuidor vira dono. Mas para que ele vire dono, alguém perde a propriedade, que é aquela pessoa em cujo nome estava o imóvel no registro. Portanto, a usucapião é simultaneamente um modo de aquisição e de perda da propriedade imóvel. Por isso, é que se alguém vai perder a propriedade imóvel, é justo que ela seja necessariamente ouvida antes ou concorde com o pedido, manifestando a anuência na planta ou no memorial descritivo. Caso não manifeste essa concordância, será intimada pelo oficial do registro. Quem será intimado? Todos os herdeiros. E por que todos os herdeiros? Simples. Porque há uma regra no Código Civil que tem um nome estranho, ousado, que é direito de saisina. O que é um direito de saisina? É uma regra do artigo 1784 do Código Civil. E essa regra do artigo 1784 do Código Civil diz que no exato momento da morte, a propriedade de todos os bens da herança se transmitem naquele momento ao herdeiro, nem um segundo depois. Por isso, se depois da morte os bens da herança já pertencem aos herdeiros, falta partilha, é verdade, mas já pertencem aos herdeiros, e eles que vão perder a propriedade, é razoável que eles sejam ouvidos. Não basta o mero inventariante. Por que não basta o mero inventariante? O inventariante, ele não pode dispor dos bens da herança. O inventariante é quem administra a herança
até que seja feita a partilha. Mas ele não pode vender bens. Se ele não pode alienar bens, ele não pode concordar com o uso capião, porque o bem não é dele e dos demais herdeiros. Dará trabalho? Muito. Mas, infelizmente, é isso que ocorrerá. A segunda pergunta que foi feita, que é muito interessante, é: se o oficial perceber que o pedido de uso capião administrativo, na verdade, visa burlar a lei, visa pular registros, visa ter o mesmo efeito de uma compra e venda, o oficial deve indeferir o pedido? A resposta é não só pode, como deve. É claro que a uso capião não é para burlar a lei, não é para burlar normas de ordem pública, normas cogentes. Mas eu só lembro ao oficial o seguinte: a uso capião, nós temos a falsa ideia de que a uso capião é uma situação de alguém que invade um imóvel e que vai virar dono dele depois de um tempo. Essa é a noção que nós normalmente temos da uso capião. Alguém vai tirar a coisa de um dono. Alguém invadiu e depois de 5, 10, 15 anos virará proprietário. Não é bem assim. Eu diria que de cada 10 usucapiões requeridos em São Paulo, no estado de São Paulo, 5 não são invasores do imóvel. 5 são pessoas que compraram o imóvel, pagaram até a última parcela do preço, mas não conseguem regularizar a propriedade por problemas formais. São pessoas que compraram, pagaram e não conseguem a regularização e usam a uso capião porque é modo originário e não derivado de aquisição da propriedade. Aliás, por isso é que foi feito o uso capião administrativo. A uso capião, eu quero lembrar aos oficiais que nos assistem e às pessoas em geral, ela, desde o direito romano, há 2000 anos atrás, ela foi criada não só para dar propriedade ao possuidor, também para isso, mas ela foi criada para consertar a propriedade adquirida de modo imperfeita por um comprador, para consertar uma propriedade imperfeita adquirida a título derivado. Essa é uma função da usucapião. Por isso, nem sempre que alguém vai usucapiar um imóvel irregular, haverá fraude. Muitas vezes é o único caminho que ele tem para regularizar a propriedade. Então, essa questão da fraude, se ocorrer, deve ser coibida, mas não deve ser tomada como regra. Caso contrário, a inovação legal será letra morta, não terá aplicação nunca. Muito obrigado, doutor, pelos esclarecimentos. Bom, nós estamos encerrando a segunda parte do programa e voltaremos com a terceira e última parte, respondendo a mais algumas perguntas sobre uso capião administrativa com o nosso convidado, desembargador Francisco Eduardo Loureiro. Não saia daí! E vamos voltar com registradores em entrevista para a nossa última parte do programa. O nosso entrevistado é o desembargador
Francisco Eduardo Loureiro. Bom, doutor, a pergunta recebida é do Vicente de Aquino, tá? E talvez o senhor consiga nos responder por partes, tá? Então ele começa perguntando o seguinte: como poderemos enfrentar as tentativas de burla à transmissão derivada? Aí ele continua aqui. Diante da exigência da anuência expressa do antigo proprietário e das nossas tentativas que permitirão que não sejam pagos os valores devidos a título de ITBI, uma vez que, sendo aquisição originária, não será gerado o referido tributo? E por último, ele pergunta: considerando os valores arbitrários dos bens imóveis consignados pela Prefeitura Municipal de São Paulo, no seu valor de referência para o ITBI, sairá mais barato o processo completo de usucapião ou do que pagar o ITBI? Enfim, ele faz uma tratativa entre fazer um processo ou pela usucapião ou pelo ITBI. Como que ficaria essa situação? A questão que ele formula é a questão que preocupa a todos, que é: a usucapião administrativa será usada como fraude, como uma burla pelos interessados, para não pagar ITBI, para não pagar impostos, para não averbar construções, para não pagar o INSS sobre as construções. E a colocação que ele faz é importante porque a usucapião administrativa, ela pressupõe a exigência do artigo 216, que haja a concordância daquele que vai perder o imóvel e que haja a concordância também expressa de todos os confrontantes. E a perplexidade dele mas se todos concordam que eu tenho aquela posse que vai se converter em propriedade, por que não vamos a um cartório e fazemos uma escritura de compra e venda de uma vez? Qual a finalidade da usucapião se há concordância expressa de todos os envolvidos? Ou seja, o que ele formula, em última análise, essa usucapião administrativa, em última análise, não é uma chancela legal para uma fraude, para alguém que não quer pagar impostos? E a resposta é não, nem sempre. Pode ser e pode não ser. Eu volto ao final do último bloco. A usucapião é um modo não só de converter a posse em propriedade, mas a usucapião é também um modo de 2000 anos atrás, desde o direito romano, é um instituto muito antigo, de consertar a propriedade adquirida a título derivado, mas com vícios. Comprei mal, comprei com vícios e quero consertar a minha aquisição imperfeita pela via da usucapião. Portanto, é perfeitamente possível que alguém tenha me prometido vender um imóvel, eu não consiga regularizar essa venda. O caso mais frequente qual será? O caso mais frequente será, aqui em São Paulo, aquelas pessoas que compraram os seus lotes, pessoas humildes normalmente, em loteamentos irregulares, compraram do verdadeiro dono, mas compraram esses lotes em loteamentos irregulares, pagaram as parcelas do preço, mas não conseguem a escritura definitiva e o registro, porque o loteamento é irregular. Elas não têm saída. Elas recorrem ao usucapião realmente como um substituto da escritura de compra e venda, mas precisam do usucapião para conseguir o registro e a regularidade dominial. Portanto, eu diria o seguinte: nem todo usucapião administrativo irá encobrir uma fraude. Ele me pergunta: mas não é mais barato requerer um usucapião do que fazer uma escritura e pagar os impostos? Eventualmente, sim. Se o oficial constatar que a pessoa tem todos os elementos para fazer uma escritura de compra e venda e não faz para não pagar os impostos, na usucapião não há transmissão, imposto, e não há transmissão porque ninguém me transmite nada. Eu adquiro porque a minha posse se converte em propriedade. Aí sim, o oficial deve negar o registro. Mas se ele, oficial, constatar que há um empecilho, um obstáculo que impediria aquela pessoa de adquirir a propriedade por uma escritura de compra e venda, não daria registro, por exemplo, aí o usucapião se justificará. Por incrível que pareça, quanto mais irregular tiver o imóvel, mais será caso de usucapião, mais será necessidade da usucapião. Pelo que parece aqui, a grande dúvida é qual decisão ser tomada ali no momento da entrada do pedido, né? Sem dúvida. Isso vai caber ao oficial verificar caso a caso, falar, mas ele precisa da usucapião? Sempre que a resposta é, ele precisa. Porque se ele fizesse uma escritura, não daria registro. Daria
um loteamento, faltaria um parcelamento, faltaria um documento que ele não tem. Ele precisa do usucapião para que obtenha a propriedade. A resposta é, ele deve dar, desde que preencha os requisitos legais. Sempre que ele verificar, à luz do caso concreto, que ele não precisa do usucapião, porque o imóvel está perfeito, regular, que bastaria que ele fosse a um tabelionato e fizesse uma escritura de compra e venda, porque ele já fez uma promessa de compra e venda antes, e ele quer fugir da escritura posto para pedir ao usucapião, ele deve. Nesse caso, você não precisa do usucapião. Você tem um negócio derivado que vai produzir os mesmos efeitos, mas pagando os impostos. O usucapião não é um ralo para impostos. O usucapião não é uma porta dos fundos para que eu deixe de pagar impostos. O usucapião é necessidade de regularizar a propriedade imóvel que eu não consigo fazê-lo pelos meios normais. Isso é o usucapião. Perfeito, doutor. Dando continuidade aqui à próxima pergunta, da doutora Mari Lúcia Carraro, do 2º Registro de Imóveis de Ribeirão Preto, aqui de São Paulo, que ela nos encaminhou que é o parágrafo 2º do artigo 216-A do novo Código Civil, e explicita que, se a planta não contiver assinatura de qualquer um dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel, usucapiendo, e na matrícula dos imóveis confinantes, esse será notificado pelo registrador competente, pessoalmente ou pelo correio com aviso de recebimento, para manifestar seu consentimento expresso em 15 dias, interpretado o silêncio como discordância. Pois bem, ela nos enviou uma pergunta, nós vamos ouvir agora a pergunta dela a respeito desse artigo. Quando a intimação pelo oficial não tiver êxito, há possibilidade de se utilizar de intimação judicial específica para esse fim e trazê-la ao processo administrativo? A grande questão é a seguinte, nós do campeão administrativa, eu exijo não só que eu notifique os vizinhos ou aqueles que têm relação com o imóvel que vai ser usucapido, qualquer relação, não só o dono, mas qualquer direito registrado ou averbado na matrícula, diz a lei. Mas mais do que isso, a lei exige que ele concorde. O silêncio, nessa hipótese, é tido como discordância e não como concordância. Vários registradores, vários advogados, vários operadores do direito acharam que a lei foi muito restritiva e que devia ser, tal como é a lei, como é o artigo que trata da retificação do registro de imóveis, que é o artigo 213, artigo 214, que diz o inverso, que diz que no silêncio do confrontante, no silêncio do interessado, significa que ele não discorda, que ele anule o pedido. Na usucapião, não. Na usucapião, como é um modo de aquisição e de perda da propriedade, alguém vai ganhar e alguém vai perder sem interferência judicial. A lei é mais rigorosa. Ela exige a concordância explícita, a concordância expressa. Ou os interessados, aqueles que a lei diz que deve anuir, dão o de acordo na planta. Por que na planta e não só no pedido? Porque a planta me dá a visualização do imóvel a ser usucapido. É mais didática para aquele que pode perder alguma coisa. Ou ele anui na planta, ou, quando notificado pelo oficial do registro de imóveis, ele expressamente diz que concorda. A pergunta é, e se ele não concordar? O oficial automaticamente deve indeferir o pedido, deve negar o pedido. A oficial pergunta, mas não seria possível, se não houver a concordância manifestada na planta ou na notificação que nós encaminhamos, nós oficiais, a ele, que houvesse uma notificação judicial e no silêncio, então, fosse suprida essa omissão desse dono do imóvel, desse confrontante, permitindo a usucapião administrativa? Essa é a preocupação dela. A resposta é não. Essas notificações judiciais, realmente, volta e meia, nós notificamos, interpelamos pessoas judicialmente, elas não suprem consentimento. Elas apenas servem para avisar alguém que ela precisa praticar algum fato. Elas não dão e nem tiram direito às notificações. Portanto, uma notificação, ainda que judicial, feita por um juiz, não seria suficiente para suprir a concordância que a lei exige que seja expressa. Se não houver concordância expressa, infelizmente, o caminho para esse possuidor será requerer usucapião perante o juiz. Lá em juízo, sim.
lá em juízo, com concordância, sem concordância, com discordância. Se ele tiver o tempo de posse necessário, o juiz lhe dará uso capião por sentença. Perante a esfera administrativa, só com concordância expressa. A pergunta que vai surgir, me parece que as dúvidas que surgirão, e se houver algum incapaz? Digamos, por exemplo, que o dono do imóvel, aquele que vai perder o bem por uso capião, tenha falecido e deixado um filho menor de 18 anos, portanto, incapaz. Ou um filho que padeça de problemas mentais, já maior de idade, mas que tem uma doença mental incapacitante. Não tem discernimento essa pessoa. Ela não pode concordar. Ela não pode concordar que vai perder um imóvel próprio. Ela não pode vender. Se não pode vender, não pode anuir. Como se faz nessa hipótese? A princípio, ou há um suprimento judicial para essa concordância, o oficial não poderá dar uso capião administrativo. Isso terá que ser feito judicialmente. Até porque eu lembro que contra o incapaz não corre uso capião. Há uma regrinha que é a seguinte: onde não corre prescrição, não corre uso capião. E do mesmo jeito que não corre prescrição contra pessoas incapazes, também não corre o prazo uso capião quando quem vai perder o imóvel é uma pessoa incapaz. Por isso, nesse caso, temos um impasse, mas que não há como resolvê-lo no cartório, no oficial. Perfeito, doutor. A doutora Maria Lúcia também enviou outra pergunta. Claro. A gente vai ouvir agora. Considerando que há não entendimento pacífico acerca da natureza jurídica das áreas que são sobras de loteamento, se pública ou privada, podem essas serem usucapidas por particulares ou município? A pergunta é muito interessante. Muitas vezes, quando se faz um parcelamento, um loteamento urbano, existem algumas áreas que nós chamamos de sobras do loteamento. Não deveria haver, porque o loteamento é exato, é um pedaço de chão que é parcelado, mas pode ocorrer em certos casos. Nesse caso, essas áreas são usucapíveis, são passíveis de usucapião. E caso positivo, o próprio município pode usucapi-las? Vamos começar pelo município. O ente público pode usucapi ou não? O ente público não pode. A resposta é claro que pode. Não há obstáculo algum a que o município, o Estado e a União sejam requerentes de usucapião. Eles não podem perder imóveis por usucapião, mas podem ganhar imóveis por usucapião. É uma regra estranha. Eles podem usucapi, mas não podem ser usucapidos. Eles podem ganhar, mas não podem perder bens imóveis por usucapião. O município pode sim usucapi. A pergunta é, e o particular? Ele pode usucapi essas áreas que sobraram de um loteamento? A meu ver, as sobras de loteamento não são áreas públicas. As áreas públicas de um loteamento são as vias públicas e as áreas institucionais, que quando eu registro um loteamento, são aquelas áreas destinadas a implantar os equipamentos urbanos de qualquer bairro. Delegacias, postos, hospitais, escolas. Essas áreas são públicas, essas não são passíveis de usucapião. As sobras da área loteada, a princípio, pertencem a quem? A meu ver, ao próprio loteador. Se pertencem ao próprio loteador, a princípio, elas sim são passíveis de usucapião. Por quem? Por um particular que tenha ocupado essas áreas, ou, se for o caso, até pelo próprio município, que tenha implantado ali algum equipamento urbano e deseje regularizar a situação desse imóvel. Essa é a minha posição, mas a pergunta é realmente interessante. Perfeito. Doutor, para a gente finalizar, o senhor pode fazer uma breve consideração sobre o que nós temos que evoluir e discutir muito acerca ainda desse assunto? Bom, sem dúvida, sempre que surge uma lei nova, sempre que surge uma nova situação jurídica, claro que aparecem 1000 dúvidas. Algumas já apareceram hoje aqui e foram até de algum modo respondidas ou não. Mas surgirão, sem dúvida nenhuma, problemas no dia a dia. A meu ver, irá acontecer com a usucapião o que aconteceu com a retificação administrativa do registro quando foi mudada, há uma década atrás ou duas, a lei de registros públicos. Ou seja, os problemas aparecerão, serão enfrentados pelos oficiais e, a médio prazo, devem ser objeto de precedentes da Corregedoria Geral normativos, e a tendência é que a Corregedoria Geral normatize essa matéria. Ela crie algumas regras básicas enfrentando os problemas mais comuns que os oficiais terão
e crie nas normas de serviço da Corregedoria Geral da Justiça, que servem como um padrão para de conduta oficial, que já regulem essas situações mais frequentes. Eu lembro que a Corregedoria Geral, aqui em São Paulo especialmente, ela é muito atuante. O atual Corregedor-Geral, que é desembargador Pereira Calças, ele é um homem preocupado com essa matéria, tem uma equipe de juízes auxiliares que estão voltados especificamente para isso, e a tendência é que no curto ou no médio prazo haja uma normatização de situações de dúvidas, de lacunas que a lei não preencheu relativas ao usucapião administrativa. Essa atividade da Corregedoria é benéfica, e é benéfica porque vai normatizar e vai criar um padrão para todos os oficiais do Estado de São Paulo. Perfeito, doutor. Bom, quero agradecer, né, a sua participação e contribuição aqui para o nosso tema. A TV Registradores agradece, então, a sua vinda até o nosso estúdio, doutor. Eu que agradeço, é uma felicidade e uma honra para mim estar aqui, hoje aqui com vocês. Espero que as respostas tenham sido esclarecedoras e não geradoras de mais dúvidas. Obrigado. Muito obrigado. Bom, o assunto usucapião administrativa continuará sendo abordado aqui em nossos canais e em nossas redes sociais. Ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima.